Episódio 52 do anime Nanatsu no Taizai. Sim, galera, tivemos muito da Guerra Santa. Que episódiozão, viu? Infelizmente, esse foi o episódio que deu pra perceber que a animação tá muito aquém da primeira e da segunda temporada, logo em grandes acontecimentos, toda a movimentação dos mandamentos atacando, dos arcanjos também. Mas foi massa a gente poder ver o visual das formas Indra, colorido aí, cheio de textura, do Monspier e da DRE, e também o visual dos arcanjos, né? Infelizmente, em questão de fluxo da animação, tava aquela coisa meia boca, mas foi um baita episódio porque ele adaptou 3 capítulos do mangá, então muita coisa aconteceu e termina daquele jeito. A gente vê o tamanho do poder do Monspier e da DRE na forma Indra, e a Elizabeth, toda delicada, aparece ali na frente deles. Será que ela vai conseguir convencer que aquela guerra é uma bobagem? Será que ela vai conseguir convencer aqueles dois de que não precisa lutar da mesma maneira que ela convenceu aqueles demônios, minions lá, cinzas, que estavam atacando aquele grupo do Rou? Tomara que sim, hein? Vamos analisar o episódio agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Nanatsu no Taizai. A gente analisa o mangá toda quarta, que tá na sua reta final. E também analisamos o anime toda quinta, nessa temporada que tá de pegar fogo. Só vai melhorar, viu, galera? Só vai melhorar. Temos um evento acontecendo no mundo dos mangás e dos animes, que é o efeito manada do Rage contra Nanatsu. Eu lembro que a galera nessa mesma época da Guerra Santa no mangá tava vibrando, meu Deus, forma Indra e tal, todo mundo gritando. Agora, olha só que história bosta. Fica difícil defender vocês desse jeito. Quando vocês criticam o fluxo da animação, eu entendo, realmente tá capenga. A animação, como a gente falou no pré-vinheta, tá aquém. Mas em questão de adaptação, da narrativa, a mesma narrativa do mangá. E também pegar 3 capítulos do mangá pra adaptar num episódio de anime ajuda demais, velho. E aí logo no começo do episódio a gente vê Talmiel, ele aparece lá com as 3 cabeças, ele tem uma forma meio monstruosa, né? Ele poderia ser facilmente ser taxado como um demônio, mas aí ele é um arcanjo. Você vê que é uma luta de classes, né? Não é que os arcanjos são os bonzinhos e os demônios são os malvados. É bem complicado isso aí. E aí a gente vê o Sariel também, que tem uma forma de criança, né? O Hitsugaya de Nanatsu no Taizai. Eles estavam fazendo umas apostas de que os mandamentos iriam aparecer, mas um arcanjo apostou que todos apareceriam e nem todos estavam lá, né? Pô, o Calma Deus foi morto pelo Meliodas lá, naquela porradaria que os demônios estavam mandando no grupo de resistência, né? Liderado pelo Rou. Mas aí, beleza. Vamos deixar essa aposta pra lá e vamos apostar em quanto tempo os mandamentos vão morrer. Um aposta em 5 segundos e o outro em 10 segundos. Quando eles falam isso, o Garan já entende o tamanho do problema. Eu achei massa, né, que o Garan, ele salva sua dupla, a Mera Sila. Os mandamentos, eles sempre andam em duplas. A gente pode ver isso quando eles surgem lá no começo da segunda temporada. Eu achei massa ele tá salvando a Mera Sila porque vem um Omega Arc. É absurdo, galera, o tamanho daquilo. Por isso que eles estavam dizendo que os demônios todos iam morrer em 5, 10 segundos, né? E realmente, de fato, eles morrem, velho. Eles vão se pulverizando lá, olhando com desespero. Eu queria que os demônios, eles tivessem mais expressões pra mostrar o desespero deles. Porque esses demônios cinzas, por exemplo, ficam lá olhando como sempre olham. Eu não senti uma emoção, tanto no anime quanto no mangá. E aí o Monspier é que dá uma emoção quando ele olha para os seus amigos demônios lá, minions, e diz: eu prometo me vingar. E o cara já começa a sua vingança mandando um Goku Ensho. Uma das coisas que eu mais me arrepio com o anime de Nanatsu é a dublagem. E os dubladores dos mandamentos são muito bons. O dublador do Garan, eu já falei no episódio passado, né,
que é um velho dentro de uma armadura, uma coisa meio... parece o Bug de One Piece até, uma coisa meio louca assim, e meio que metalizado pelo eco que faz na armadura de dentro, né, pra fora a voz dele. E o Mons Piet também, ele tem uma voz calma, branda. Eu gosto muito da maneira que o Mons Piet manda sua conversação quando ele começa a falar. No anime, é o Mons Piet que chega por trás dos arcanjos e diz que 5 mandamentos sobraram, né? No caso, todos os mandamentos que estavam ali. No mangá, foram os arcanjos que começam a fazer essa contagem. Eita, sobraram 2 mandamentos. E aí o Mons Piet aparece por trás com a DRE e o Fraudrin. E aí ele diz, não, somos 5. Então teve essa diferença aqui, eu não entendi bem porquê. E a gente vê que aquele Goku Enchou que o Mons Piet solta vai no Sariel, que é o Hitsugaya, né, o anjo criancinha, manda ele lá pros confins da Terra. E a DRE começa a aplicar o Combo Star no Talmiel. É massa, né? Eu falei aqui com o sotaque do Mons Piet, porque é assim que ele começa a explicar, né? No final da segunda temporada, quando o Meliodas está lutando contra a maioria dos mandamentos, a DRE manda o Combo Star. Eu achei bem engraçado os comentários de vocês na época da segunda temporada, né? Porque ao se falar na pronúncia japonesa Combo Star, parece que tá com bosta. Só que no meio dessa porrada toda, a gente percebe que os arcanjos são muito fortes. Ainda não teve aquela definição de que um arcanjo vale por 2 mandamentos. Nesse momento que a gente começa a perceber que eles são bem poderosos, né? Infelizmente a animação da DRE batendo no Talmiel foi bem ruinzinha nesse momento. Faltou fluxo nos movimentos dela. Um quadrinho, apenas um. Eu não tô dizendo a sequência de quadrinhos, né? A gente sabe que entre um quadrinho e outro, aquele espaço serve pra gente complementar, abstraindo, né, todo o movimento da cena. E nesse caso da DRE é um quadrinho só, que ela tá batendo no Talmiel no mangá, e esse quadrinho tem mais movimento do que essa cena toda aqui animada, pô. É por isso que eu fico agoniado, porque é um grande momento, por mais que seja um flashback e tal, pô, é uma mega porradaria generalizada entre mandamentos e arcanjos, né? A chegada do Garan também, cortando o Talmiel de cima pra baixo. Pô, aqui teve uns cortes de ângulo mostrando o Talmiel sendo cortado, depois o Garan virando. Perdeu toda a movimentação da cena, pô. Se vocês forem ver essa cena no mangá, vocês vão ver como ela tem mais movimento. É um quadrinho vertical, do topo da página até o pé. Você vê a DRE lá em cima, o Talmiel cortado ao meio e o Garan mandando o Basara dele. É impressionante, velho. Isso é no capítulo 205, mais ou menos na página 12. Vão lá conferir. O Fraudrin também tenta lutar contra o Sariel, que foi mandado pelo Mons Piet lá pra Terra, né? Mas não dá. O Fraudrin é o mandamento mais fraco que tem aí, eu ouso dizer. Apesar da Meracilla estar presente no momento, né? É que a Meracilla dá uma sumida ali, né? A gente vai vendo o Garan lutando e cadê a Meracilla? Olha aí. É aí que o Ryudoshell percebe que ele precisa intervir, que ele precisa entrar no campo de batalha. Pô, tem 5 mandamentos afinal, eles continuam lutando, então os arcanjos falharam em destruir todos os demônios, afinal sobraram 5. E aí o Ryudoshell fala pra Nerobasta, ó, tô indo lá, só que aí ele volta. Opa, esqueci de fazer uma coisa. Só que já é o Gauter, galera. É muito impressionante você ver o Gauter atuando enquanto um mandamento, enganando a Nerobasta, e ele pede pra ela, a anjinha Nerobasta, abrir os portais pro paraíso. É interessante porque o Gauter começa a perguntar sobre o Ryudoshell e a Nerobasta contextualiza um pouco sobre o passado desse arcanjo, né? Ela fala que o Ryudoshell abandonou família, abandonou amigos pra exterminar os demônios, e até o momento atual do mangá, esse passado do Ryudoshell não foi mostrado. Mas eu acho massa, nem tudo tem que virar um flashback pra gente entender o lado do outro. Essas palavras já são muito importantes, sabe? Tá no texto da história. Não precisa a gente ter, tipo, 2, 3 capítulos de flashback do Ryudoshell. Eu acho desnecessário. E aí que chega a Meracilla também pra estar interagindo com o Gauter. Achei massa o diálogo deles. E aí a gente volta pra aquela porradaria entre os arcanjos e os mandamentos. Os arcanjos já estavam levando a vantagem, mas tipo, ligeira vantagem. Só que aí chega o Ryudoshell, não tem mais pra onde, né? Porque os arcanjos já são superiores. A Meracilla já não tá lá. São 4 mandamentos contra 2 arcanjos. E a gente sabe que um arcanjo tem um poder de 2 mandamentos. Ou seja, tá equilibrado? Não tá tanto.
Porque não é como se o Talmiel vale por 2, o Sariel vale por 2, 4 versus 4 mandamentos. Então tá equilibrado. Não, velho. Tipo, um soco do Talmiel, Sariel, valer por 2 já muda muita coisa no impacto dos golpes. Então é uma superioridade dos arcanjos. E o Doshel é o mais forte deles. Em meio a esse desespero todo, Monspear e DRE decidem despertar a forma Indra. Galera, é muito empolgante e eu não sei, na verdade, eu sei por quê, mas eu não entendo como o Nakaba Suzuki, ele não deu um jeitinho de mostrar mais formas Indra no decorrer da história. Aproveitem, porque é isso aí. Monspear e DRE mostrando a forma Indra há 3.000 anos na Guerra Santa, né? Tipo, o coração e o sangue foram meio que censurados. Realmente, essa é uma cena bem pesada, ela é bem visceral, mas ela também não teve uma trilha sonora emocionante, então ela ficou muito aquém do que a gente estava imaginando pro anime. Pela ausência da trilha sonora, especificamente nesse momento, como a terceira temporada decaiu. Realmente a gente já estava falando desse downgrade em relação à censura. A gente começou brincando aqui nas análises no primeiro episódio da terceira temporada, né, o 49 de todo Nanatsu no Taizai no anime. Sangue de leite e tal, mas não é isso. Antes fosse só um sangue de leite, mas sabe, tá sendo feito, parece que é o estúdio Pierrot que pegou Nanatsu no Taizai, um anime de temporada sendo trabalhado com aquele ritmo de um semanal infinito. E pô, Matheus, a gente não vai ter a forma Indra nem agora, no presente momento, sabendo que Monspear e DRE estão apenas desaparecidos e podem voltar? Pois é, galera, não teremos por quê. Como é que funciona a forma Indra? Um demônio tem 7 corações, né? Aqueles demônios mais poderosos, eles têm 7 corações, e eles precisam sacrificar 6 desses 7 corações e ainda ter mais que 50.000 de poder. Ou seja, como eles sacrificam, a parada tá no número de corações, não é só no nível de poder não, né? Pra não ter a repetição no futuro, porque eles já destruíram os corações. Então é um evento único na vida. Se a DRE e o Monspear invocaram a forma Indra, eles não podem fazer isso nunca mais. Nem o Meliodas. Eu queria muito ver o Meliodas em forma Indra, mas vocês lembram, né? Que o Estarossa foi lá e destruiu todos os corações do Meliodas, por isso que ele morreu, e aí ele consegue voltar ainda, né? Ele chora no final da temporada passada e tal. Realmente é muito triste, velho. Só que quando a gente vê o Monspear e a DRE na forma Indra, a gente ainda consegue vibrar com o anime, porque é massa ver em cores, a atmosfera do anime deu uma mudada. Tem uma coisa que realmente é mais vantagem pro anime, porque o Nakaba Suzuki, na quadrinização dele do mangá, ele sabe muito bem trabalhar à noite, mas nesse momento no mangá tá tudo muito claro. Ele não aplica nanquim, e aqui a gente vê um céu escurecido, envolto em chamas, né, das queimadas provocadas pelo Goku Enchou do Monspear. Então a atmosfera, o visual dos Indras tá realmente causando pressão. Então o episódio termina que fica equilibrado, mas a gente sabe que pende mais pra baixo pelo que poderia ser. A gente sabe do potencial. É lasca. Mas ó, Monspear sozinho já imobiliza Talmiel e Sauriel, pô. E é massa você ver a crescente que eles estavam tendo dificuldades com os arcanjos, né? O Monspear fica impressionado com a velocidade só do Sariel e agora tá dominando os dois, pô. Enquanto isso, Meliodas, King no corpo de Gloxinia e Diane no corpo de Doló estão correndo. Velho, eles são muito velozes, dava pra eles terem chegado lá, mas é pra narrativa acontecer, né? A narrativa ali não conseguiria continuar encaixando esses personagens ali no palco de batalha. Então vamos fazer eles correrem, até porque eles teriam um propósito no meio do caminho. Quando o Ryudoshel leva um golpe da DRE na forma Indra, é que eu fiquei bem confuso, porque ele cai no chão e aí ele cospe sangue, mas na verdade não, ele cospe leite. Pô, velho, esse episódio tá muito louco. Porque o Ryudoshel cospe o leite, né, que é o sangue censurado. Fraudrin, quando leva aqueles diversos cortes do Sariel, sangra mesmo. E aí eu fico me perguntando, é o tipo de violência envolvendo sangue que vai determinar termos censura ou não? Porque no caso do Ryudoshel, ele tá cuspindo sangue, é algo mais visceral do nosso corpo, né? E ali o Fraudrin é um monstro roxão, e o sangue ele tá vindo daquela maneira mais exagerada. E aí não, dá pra colocar o sangue vermelho. E aí no caso temos um terceiro tipo aí de sangue, né? O segundo tipo de censura. Temos o leite e temos também o sangue roxo.
que é no caso quando a DRE e o Monspier vão se transformar em Indra, que se mistura uma tonalidade roxa com preto, e aí os corações também estão envoltos nessa tonalidade, e a gente nota que isso é bem a censura, mas quando eles esmagam os corações, vem um jato de sangue vermelho. Então era pra ser vermelho desde o começo. E aí, voltando ao grupo do Meliodas, por que é que era importante eles estarem correndo? Porque eles encontram a Elizabeth no meio do caminho. Levou um murrão da DRE, ela até foi curada pelos arcanjos, Talmiel e Sariel, quando eles aparecem, mas ela tava lá num domo. Então o Meliodas desperta a Elizabeth e ela corre pra interromper a luta, né? Ela fica na frente do Ryu do Shell, impedindo que ele e a DRE continuem se atacando, e ela promete acabar com a guerra. A Elizabeth, que pegou muito do pesar, né, aí da morte dos demônios, porque ela não sabia, e a Elizabeth fica agoniada não só por conta dessas mortes, mas também porque são mortes de membros do clã do Meliodas, velho. Olha o que o Ryu do Shell fez, o cara tá apoiando ali o estigma, e o Ryu do Shell mata todo mundo num plano muito diabólico, sabe, é cruel demais. E a Elizabeth agora quer tocar o coração da DRE. Vamos ver, né, se ela consegue, até porque a DRE tá na forma Indra. É uma forma tão descontrolada que a gente vê que o Garan fala pro Fraudrin, vamos vazar daqui, velho. Ou seja, até contra os demônios a DRE poderia aplicar algum golpe, né? DRE e Monspier são dois demônios na forma Indra. E aí, se vocês quiserem continuar no mangá, exatamente de onde esse episódio parou, vão pro capítulo 208. Esse é episódio 52, adaptou os capítulos 205, 206 e 207. E aí no 208 continua a história e é muito boa. Esse flashback da Guerra Santa no mangá termina por volta do capítulo 214, 215. Então eu acho que episódios 53 e 54 ainda contarão um pouco desse flashback, mas aí acredito que já no 54 a gente vai ter a narrativa no tempo presente de Nanatsu. Deixa a tua opinião aí nos comentários e até a próxima!